por isso, uma pessoa que deixou de ser proativa na questão de ser o protetor, o braço forte daquela família, daquela mulher que era uma mulher jovem, uma mulher desprotegida, e daquela criança, né, do filho dele. Ah, então, uma alma muito sublime, dessas almas que caladas, em silêncio, fazem a diferença na vida das outras pessoas. É como se fosse assim. Qual é a tua missão? A minha missão é proteger Jesus. Esse é o meu papel. Então, esse é o meu papel, não são os holofotes, não é aparecer, não é fazer pregações, não é nada disso. O meu papel é cumprir o meu papel. E aí ele cumpre o papel dele de ser o protetor e garantir tudo que fosse necessário para que nada acontecesse durante a gestação, durante o nascimento e durante a infância dele, que ele tivesse sempre guardado e protegido pelo casal. E amado. Porque ele, por tudo que se vê, era uma pessoa muito amorosa, muito atenciosa, né, com tudo. Então, é por isso que Humberto, quando descreve, né, a infância de Jesus, coloca que era uma infância feliz, né? Ele coloca que a casa era uma casa singela e que existia uma afeição sincera entre eles. Tá? Eles ficavam perto da fonte, do poço, né, da onde as famílias tiravam água, e ele chama de fonte amiga. Então, Jesus nasceu nesse ambiente iluminado, cresceu nesse ambiente de paz, junto com Maria e com José. Tá? Isso aí é tranquilo. E existem algumas características interessantes de como Jesus agia na infância e que mostra mais uma vez a personalidade dos pais. Jesus, criança, ele, quando caminhava por ali pelas proximidades, pela aldeia, nós sabemos que as pessoas viajavam com muita dificuldade de uma aldeia para outra, de uma região para outra, muitas vezes sem ter pouso. Por exemplo, quem chega em Nazaré dificilmente tinha pousadas. Né? Então, era comum eles ficarem na casa, pedir auxílio na casa de alguém para poder se alimentar, se limpar, passar a noite. E era muito comum Jesus trazer, pequenino, esses viajantes cansados, de mãos dadas, vinham segurando a mãozinha dele, entravam em casa e dizia: mãe, eu trouxe eles aqui para ficar conosco. E conta-nos, Humberto, que que Maria ficava enlevada, ficava sensibilizada com essa atitude do filho e recebia a todos com muito carinho, enquanto José estava trabalhando na hospedaria, concordava e continuava lá, trabalhando para que carpintaria, desculpa, na carpintaria, trabalhando para que todos, inclusive os hóspedes, pudessem ter o alimento. Então, cada um fazia a sua parte, mas todos faziam para que, não só por eles, mas por todos os que estavam ali. Os que necessitassem, Jesus trazia pelas mãos, sabendo o quê? Ele podia fazer alguma coisa daquele tamanho, mas ele sabia o pai que tinha. Ele sabia a mãe que tinha, e por isso ele levava. Não, e eles não recebiam porque tinham que receber. Eles recebiam com alegria no coração aqueles desconhecidos. E conta Humberto que um dia Jesus levou pelas mãozinhas dele 2 malfeitores que eram conhecidos publicamente naquela região, do Vale de Mishap, não sei se é assim que fala. E Jesus levou. Agora, um parêntese, Jesus conhece o coração de todas as pessoas, tá? Jesus, o Cristo no corpo de criança, conhece o coração. Então, quando ele levava para casa, ele sabia que ele poderia levar para casa, tá? Aí a mãe olhou, reconheceu, e sabe o que ela fez? Ela ficou ainda mais impressionada com Jesus. E aí ela recebe também esses 2 ladrões, né, como eram conhecidos lá,
e amorosamente cuida deles, porque naquele momento os dois, apesar do que estavam fazendo na região, eles estavam precisando de ajuda, eles estavam fragilizados. E foi Maria e José, sob o amparo e a luz de Jesus criança, que cuidou daqueles 12 ladrões, sem fazer perguntas, sem criticar. Agora, rapidinho, Elahá, vamos imaginar nós recebendo 2 conhecidos ladrões que a nossa criança traz para casa. O que a gente ia fazer? Qual o sentimento? Porque não é só a atitude. Qual o sentimento que a gente teria? De medo, de repulsa, de reclamação, de dar uma desculpa, mas que não dava para ficar? É o contrário. O coração dela, esse coração de mãe que foi a missão dela, que não foi escolhido à toa, ela já era um espírito destinado à maternidade. Vocês observem que ela vai ampliando essa energia amorosa por todos os que apareciam e que precisavam dos cuidados dela. E isso se amplia cada vez mais até o desencarne dela, já bastante idosa. Então, isso é mais uma característica, Elahá, que fica nesse período. Eu queria que você contasse a história de Tamar no poço. Vamos contar, porque isso vai emendar com a questão da crucificação. Tá? Evidentemente, Maria tinha que toda hora, porque era a missão das mulheres pegar água do poço. O homem não pegava água no poço, era a missão das mulheres. Então, todo dia ela tinha que estar lá pegando água, né? Naquela época, hoje não. Ela ia lá pegar água no poço. E certa vez, evidentemente, o poço acabava sendo o local onde as mulheres se encontravam, né? Jovens, casadas com seus filhos. E nesse pega água no poço, começava a conversar, começava a contar as novidades, contar as notícias. E dessa vez, quando Maria estava pegando água no poço, tinham várias mulheres esperando também. E começou aquele zum de conversa. Vocês sabiam que tem uma criança, tem um menino aqui que anda fazendo furtos. Um menino aqui. E começaram a falar, a reclamar de uma criança que estava cometendo pequenos furtos ali em Nazaré, na casa deles, sabe? Roubando as coisinhas. E aí Maria ouve elas falando mal e diz: o meu filho é o Jesus criança. O meu filho disse que nós não devemos apontar o dedo para a ferida das outras pessoas. Olhem só o que ela fez. O que isso demonstra? Que Jesus, ele fala em casa. Ele fala sobre esses valores, sobre essas condutas maravilhosas. E ela absorve aquilo. Porque como alma angelical, ela se identifica com essas condutas e as aceita. E quando chega o momento, ela usa as palavras do Cristo, as palavras do filhinho, aliás, a palavra do Filho Jesus, como uma fonte justa, falando algo justo que deveria ser observado, e passa isso para as amigas. E esse fato nós vamos comentar quando chegar na crucificação. A gente pode comentar até agora, né, Lahá? 25 anos depois, Jesus está na cruz. Diga, Lahá. Eu queria que a gente, antes de ir para a crucificação, passasse pelo período da pregação, Maria e a pregação de Jesus. Você quer falar? Quer que eu fale? Não, pode falar. A gente não ouve, a gente não lê diretamente a colocação de que Jesus estava pregando e a mãe estava lá. Jesus e a mãe estava lá. Mas vejam bem, uma grande parte, a maioria das pregações de Jesus foi na região da Galileia, perto naquela região do lago. Ia para Cafarnaum, para Nazaré, ia lá para Magdala, atravessava o lago, né, e voltava do lago, ficava naquelas várias cidades que tinham por ali. Pouquíssimas vezes ele foi até Jerusalém. Então, é o natural, quando ele ia para Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro, Simão Pedro, é natural que ele continuasse a convivência com Maria.
Nós vamos olhar, quando for no período da crucificação que a gente vai comentar, que a proximidade de Maria com os discípulos era tanta que ela era chamada por eles de mãezinha, de mãe, tá? Que era como mais ela amava ser, e até hoje ama ser chamada de mãe. E assim eles chamavam, eles tinham muito carinho por ela. Tá? Em várias circunstâncias do Evangelho, onde a presença dela é mais colocada da crucificação em diante, a gente mostra a proximidade. Tanto que quando ele foi para Jerusalém, ela estava lá, ela foi junto. Porque se ela tivesse ficado em Nazaré, ela não teria como acompanhar a crucificação. Então, ela seguia os passos dele. Então, nós podemos ver no início da nossa fala, logo no início da anunciação, a Maria serva de Deus. A Maria que se dedica plenamente à vontade de Deus. Nós podemos ver a Maria mãe de Jesus. Mas a gente vê depois, durante a pregação do Cristo, a Maria discípula. Mas fazendo um parêntese, não a discípula como as outras mulheres que o seguiam, que eram todas, como dizem os evangelistas, mulheres que tinham problemas, mas que Jesus teria curado. Ele chama de endemoninhadas, que geralmente é porque tinham doenças físicas ou perturbações, depressões, enfim, perturbações espirituais ou mentais ou emocionais. E que ele havia curado e por isso estavam seguindo. Mas ela não se encaixa nisso. Ela seguia Jesus por dois motivos. Qual era o principal? Porque era o filho dela. E ela queria estar perto. Então é natural que ela se dividisse entre a casa dela e sempre que possível estivesse perto do filho. Assim como Jesus se dividisse entre a missão dele e sempre que possível estivesse perto da mãe, já que estava ali em Nazaré. De uma maneira harmônica. Tanto que só aos 30 anos ele começou a trabalhar. Tá? E a segunda, por causa dos ensinamentos dele, com que ela se identificava e gostava de ouvir. Porque ela era uma aula angelical. Um detalhe, Samia. Na hora da vida pública de Jesus, a figura de José não aparece mais. A figura de José só aparece na infância, né? Isso. Depois da história de Jesus aos 12 anos, já não se fala mais de José. Tá? Possivelmente, até por ele já ter se casado numa idade avançada, ele deve ter desencarnado, mas aí a gente entra na questão das suposições, tá? Ela deve ter ficado viúva. Possivelmente, Jesus ficou bastante tempo com ela, veja, o normal. Ele começou com 30 anos a pregação, com 30 anos naquela época, o homem já era bastante maduro, já deveria estar até casado, comum seria um casamento e já ter filhos. Mas ele ficou com a mãe, possivelmente, até que ela já tivesse alguma segurança e não precisasse tanto do trabalho dele e da companhia dele. Então, ele já começou a se afastar mais. Vejam que tudo isso, dentro de um planejamento maior, foi feito, porque isso também é um exemplo. Né? Não é abandonar a família para fazer a pregação, mas harmonizar as coisas. Ah? Mais alguma coisa, Lara? Então tá. E aí a gente parte para a crucificação, tá? Segundo Divaldo, e às vezes a gente fala com base nas palestras do Divaldo, com base no Boa Nova, tá, gente? Além dos evangelhos. Maria estava na casa de pessoas conhecidas lá em Jerusalém, era noite, quando João, o evangelista, vai até lá e diz: mãezinha, olha como ele chama, mãezinha, prenderam Jesus. Maria desfalece nessa hora. João, ele era novinho, né, Lahá? Ele era novo, muito novinho. E ele, vejam bem, nenhum dos outros foi até Maria. Foi João, quando Jesus foi preso, lá no Gólgota, né? Quando Jesus foi preso, João se lembrou e correu para avisar a mãe. Prenderam Jesus. Ela desfalece, mas aí ela recobra os sentidos e pega a capa. É noite, tá? Ele foi preso à noite, pega a capa dela e corre, porque a notícia que ele trazia é que ele estava sendo
julgado lá no Sinédrio, ainda os judeus, porque os judeus julgavam, mas os judeus eram proibidos de condenar ou de matar alguém, porque os romanos tinham proibido. Os romanos diziam, vocês veem se existe alguma coisa e mandam para a gente dar a condenação e ver realmente se é inocente ou não. Então, o Sinédrio fez toda aquela armação, né, com a ajuda de Judas Iscariotes, e fez aquele pré-julgamento. Então, Maria vai, imaginando que ele ainda está lá, corre para lá. Quando chega no Sinédrio, ele não está mais, e avisa, ele está preso em tal lugar. Ela corre para a prisão. Ele estava num cárcere que ele era cavado na rocha. Tá? Já estava de noite, e existia um soldado romano montando guarda. Por quê? Porque os judeus já tinham dito, Roma, pega esse e vê se você condena. Existia uma questão política aí, Roma queria agradar o Sinédrio. Muito bem. E o coitado do soldado estava cuidando ali de Jesus. Evidentemente, Jesus, ele é condenado, tá? E quando ele está preso ali, Maria chega e pede para esse legionário romano, que estava montando guarda, que ela pudesse ir até lá onde Jesus estava preso para ver o filho dela. O soldado olha para ela com desprezo e empurra ela. Maria cai, bate a cabeça numa rocha, machuca um pouquinho e começa a cair um filete de sangue da cabeça dela por conta disso. O que Maria faz? Se senta perto do local onde o filho está, sem poder vê-lo, e passa a noite toda, amanhece, ela fica lá. Quando é dia alto, que Jesus sai da prisão, ele já tinha sido condenado pelos romanos também, ele já sai para ir ser crucificado. E Maria vê quando ele surge, se levanta, e vê no rosto dele a coroa de espinhos, gente, é o espinho cravado na cabeça, ele já com os olhos arroxeados, machucado, porque ele foi muito machucado, torturado na véspera também, a coroa é uma fase da tortura, tá? E ela olha para o filho e os lábios tremiam, talvez como um sinal de tétano, como se imagina por conta dos ferimentos que ele tinha no corpo e principalmente daquela coroa. E ela vê que vai um soldado à frente, tá? Já era dia alto, as pessoas começam a acumular, e ela o segue até a cruz. E na hora em que ele é crucificado, ela está presente. Vocês imaginem ela ver o próprio filho inocente, sem ter feito mal a ninguém, naquela cruz, recebendo as marteladas dos pregos de 4 polegadas. E nos diz Humberto que ela recebe as marteladas como se estivesse recebendo no próprio coração. E o que acontece nessa hora? Lembram lá da profecia de Simeão? É como se uma espada trespassasse o seu coração. E isso acontece naquele momento, ela lembra das palavras. Mas o que é importante daí? Ela sofre, ela sofre. Ela chora, ela chora. Ela chora lágrimas que ela não conseguia controlar. Ela se revolta, ela não se revolta. Ela reclama, ela xinga o governo, Roma, ela não reclama. Ela tenta compreender, ela não consegue entender por que estão fazendo isso com meu filho. Meu filho não merece isso. E quando ela está naquele choro, naquelas lágrimas, tentando entender, mas sem sentir nenhum sentimento de revolta, pela alma angelical que ela sente como se uma voz amiga falasse no espírito dela, dizendo que as determinações de Deus, apesar de insondáveis, precisam ser aceitas para a redenção das criaturas na Terra. E ela começa a sentir uma estranha paz, uma estranha calma, apesar do sofrimento de ver o filho ali. E aí a gente faz um parêntese. A gente acha que as almas evoluídas não sofrem,
não ficam tristes, não choram, não ficam alegres, que elas são, assim, não têm sentimentos. Não é verdade, eles não são psicopatas, eles choram. Jesus chorou, inclusive quando recebeu a notícia de Maria, irmã de Lázaro, de que ele tinha, entre aspas, morrido. Ele se comoveu e chorou. Então, existe sim um profundo sentimento. O que não existe são as sombras que nós temos de querer a vingança, que às vezes a gente chama de justiça, de se revoltar, tá? de sentimentos negativos, de torcer que dê errado, enfim, não. Existe junto com essa dor a serenidade e a fé. E, novamente, ela mentalmente, refletindo sobre isso, com a sensação de que ela estava acompanhada de amigos espirituais, ela mentalmente repete a frase: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Repetindo no momento mais dolorido da sua vida a promessa que ela tinha feito ao anjo Gabriel. Então, nós vemos aí mais uma faceta de Maria, a Maria mártir. Sâmia? Diga. Queria só destacar um ponto dentro disso, que é o fato de que durante a vida ela foi recebendo uma série de investimentos espirituais, dizendo: uma espada traspassará seu coração, que aquela criança vinha para uma série de coisas. Então, ela foi preparada durante a vida e ela guardou tudo. Onde que ela guardou? Ela guardou no coração. Então, quando o coração, a espada trespassou o coração dela, encontrou o que lá dentro? As mensagens que ela havia recebido. Uma coisa que a gente não faz. A gente, quando chega o momento de dor, nós esquecemos todas as bênçãos que recebemos e mergulhamos numa tristeza como se nós fôssemos almas desamparadas e totalmente desassistidas do Senhor. Então, mais uma vez, ela serve de exemplo para nós nesse momento tão singular de dor, de uma injustiça absurda que estaria acontecendo, mas que ela possui a grandeza de conseguir trabalhar isso dentro do seu coração. Mas sabe, Elahá, sabe por que às vezes a gente recebeu a bênção, né, da mensagem do Cristo e agora a gente recebe a bênção da mensagem espírita, né? Abrindo esse véu da reencarnação, dos renascimentos, do mundo espiritual, esse véu está escancarado para nós, de que os nossos seres amados continuam vivos lá, continuam nos amando. Mas no momento da dor, por menor que seja, que a espada trespassa o nosso coração, ela não encontra isso. Por quê? Porque às vezes a gente não guarda a mensagem no coração, guarda a mensagem na mente. A gente sabe, decora os livros, todas as obras básicas, mas não sente. Enquanto a gente não parar para refletir, para sentir, para ter certeza, a fé de que isso é verdadeiro, nós não vamos ter o nosso coração forrado desse anestésico, desse bálsamo, que são as verdades que a gente já sabe, mas a gente tem que tirar daqui e passar para cá. E Maria fez isso. Ela não ficava pensando, será que tem, que não é? Como que é? Mas por que foi? Sabe, fazendo muitos... Não, ela jogava direto aqui. E quando ela precisou, ela tinha recheada dessa fé, desse bálsamo de que ela se utilizou. Tão recheada, ela que aconteceu uma coisa muito bonita ali na cruz. Chegou um momento em que ela viu que existia uma mulher chorando pertinho da cruz, que estava ao lado da cruz do filho dela. Ela olha para a mulher e a mulher chorava desesperada. Ela, então, se ergue de onde estava, vai até a mulher e aponta para o rapaz e pergunta: este homem é teu filho? E a mulher, que se chamava Tamar, diz: é meu filho. O nome dele é Dimas. Vamos fazer um parêntese. Um pouco antes, esse Dimas, lembre o que diz o Evangelho,
o bom ladrão, como é chamado, estava crucificado ao lado de Jesus, se volta para Jesus e diz: Senhor, chama-o de Senhor, reconhecendo a grandeza dele, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus diz: em verdade, eu te digo que ainda hoje entrarás no paraíso. Isso dá tranquilidade para o rapaz. Mas a mãe chorava. Aí ela diz: é meu filho Dimas. E Maria olha para ela carinhosamente, mas firme, e diz: então, mulher, se o meu filho disse para o teu filho que vai conceder a ele o paraíso, acredita, porque o meu filho é o Filho de Deus. Quando a mulher diz isso, Tamar diz: eu conheço essa voz. Olha para o rosto dela, eu disse: eu conheço essa voz. E volta 25 anos atrás, na beira do poço. E aí a gente vai ficar sabendo em que entre as mulheres que estavam naquele momento, há 25 anos atrás, na beira do poço,